Tudo começa logo depois que a Luciana descobriu que a Clara está grávida do Rodrigo e ela diz ao Patrício que ama muito ele e a senhorita Jana porque eles foram muito bons com ela, mas sobre o Rodrigo ela não quer saber de mais nada e que se ele tomou essa decisão de se casar com a Clara e formar uma família com ela, que Deus abençoe eles, mas que ela não quer saber mais nada dele. Patrício tenta falar e a Luciana pede que, por favor, que o Patrício não fale mais nada do Rodrigo, porque isso machuca muito o coração dela e que ela não vai conseguir esquecer ele se viver ali escutando o seu nome, porque tudo que ela mais quer é esquecê-lo. Luciana coloca sua cabeça no colo do Patrício, que também está muito chocado com tudo isso, e lentamente ele põe suas mãos na cabeça dela para lhe confortar. Logo depois de toda essa cena aí muito triste, o Patrício, que agora está em uma ligação com o Rodrigo, que pergunta ao Patrício como ele está e como foi tudo. Patrício responde que foi bem, muito bem, e o Rodrigo pergunta como que está a Luciana, se ele viu ela. O Patrício diz que sim e o Rodrigo pergunta como que ela está e o Patrício responde que está muito bem e que também viu a dona Madalena, a Paz, o Arete e elogia a família da Luciana e diz que é uma família maravilhosa e que além disso ainda convidaram eles para um jantar. O Patrício pergunta se pode falar algo para ele e o Rodrigo diz que sim e o Patrício começa ainda mais a elogiar a Luciana e sua família e o Rodrigo, aparentando estar enciumado ali, ele pergunta ao Patrício se ela, a Luciana, perguntou por ele. O Patrício diz que ela não perguntou nada, mas que ele falou sim sobre ele e o Rodrigo pergunta meio revoltado o que foi que ele disse a Luciana. O Patrício responde que disse a verdade, que ele se casou com a Clara porque ela está esperando um filho dele. O Rodrigo fica desesperado sem saber o que fazer naquele momento e depois ele revoltado, ele diz ao Patrício que ele não deveria ter dito isso a ela e o Patrício pergunta o porquê não e fala que ele não pode tapar o sol com um dedo porque isso é impossível e deixar a Luciana na ilusão e diz que ela deve sim saber de toda a verdade. O Rodrigo então se convence e diz que sim, que ele tem toda a razão, que ele não pode esconder a realidade por mais amarga que ela seja. Depois o Rodrigo desliga o telefone e no dia seguinte o Patrício, juntamente com a Luciana e o Arete, entregando ali para todos os alunos material escolar e depois de tudo isso a Luciana se senta ao lado do Patrício e diz que ele é muito bom. O Patrício diz que ele não é bom e que apenas ele está fazendo o que a vida deu a ele e nada mais. A Luciana diz que queria fazer uma pergunta a ele, depois ela diz que deixa pra lá porque isso é besteira. Só que o Patrício diz que não, que agora ela vai ter que dizer tudo a ele. A Luciana diz que está bem e pergunta a ele se alguma vez ele se apaixonou. O Patrício fica um tempo sem saber o que responder, mas ele diz que sim, que se apaixonou como um louco, como jamais pensou que isso poderia acontecer. E só para deixar claro aqui que esse amor que o Patrício está falando aí é justamente por ela, pela Luciana, e ela, a Luciana, diz ao Patrício que o amor é um sentimento mais lindo que existe. O Patrício diz que sim, mas quando não se guarda e que pode dizer. A Luciana então pergunta se ele nunca disse isso a ela. A Luciana faz essa pergunta a ele porque ela nem imagina que o grande amor da vida do Patrício é ela, a Luciana. O Patrício então responde que nunca disse isso a ela e a Luciana pergunta o porquê. O Patrício, se lamentando ali, ele diz que essa mulher que ele é loucamente apaixonado é uma mulher proibida para ele e que as condições de vida dele também lhe faz ser uma pessoa incompleta, incapaz de defendê-la e de proteger de fato como ela merece e necessita. Luciana pega em suas mãos e diz que ele não é um homem incompleto e que por conta de uma deficiência física isso não significa que ele seja incompleto e que na verdade é tudo o contrário, porque ele é muito mais completo do que outros e pergunta se ele sabe o porquê e diz que é porque ele tem a capacidade de fazer o que for preciso pelos demais e que isso é o mais importante, saber ajudar os outros. O Patrício se emocionando ali, quando ele ia falar alguma coisa para Luciana, as crianças todas chegam ali e agradecem ao Patrício por tudo que ele fez, mas o Patrício nesse momento ali, os pensamentos dele estão focados nela, na Luciana.
Depois, mais à frente, os dois agora conversando em outro local, o Patrício diz a Luciana que virá ali mais vezes para ficar por dentro de tudo sobre a fundação e que assim será muito bom para ele, porque ele vai aproveitar e desfrutar dessa paz que existe ali naquele local, desse ar que lhe faz muito bem, e diz que inclusive vai perguntar ao seu terapeuta se ele pode seguir com a sua hidroterapia na piscina do hotel e pergunta a ela, a Luciana, se ela ajudaria ele a seguir com sua reabilitação. A Luciana diz que é claro que sim, e o Patrício fica muito feliz e agradece. Já o Arete é quem vai entregar todo o jogo e ele está ali de lado fazendo um chocalhinho para o bebê da Luciana, e vale lembrar aqui a vocês que o Patrício ainda não sabe de nada dessa gravidez, beleza? O Patrício então chama ele e o Arete diz que está ali, e o Patrício pergunta o que ele está fazendo, então ele diz que está fazendo um chocalhinho para o bebê, e a Luciana de imediato arregala logo os olhos dela ali, e o Patrício pergunta a bebê, que bebê você está falando? O Arete então entrega tudo e diz que é o bebê da Luciana. O Patrício fica chocado com isso e pergunta o quê? E a Luciana então não esconde mais e nem tem como ela esconder isso, então ela se vira para o Patrício e diz que sim, que é verdade, que ela está esperando um filho do irmão dele. O Patrício continua chocado e pergunta como assim, o que ela está dizendo, e a Luciana diz que sim, que está falando, que está esperando um filho do Rodrigo. O Patrício então pergunta quando foi que ela soube disso, e a Luciana diz que há alguns dias, e o Patrício pergunta se ela vai dizer isso ao Rodrigo. A Luciana diz que sim, que iria dizer isso a ele, mas que agora não, porque ele mesmo já tomou a decisão dele de formar uma família com a Clara, então que ele seja muito feliz, porque ela estará ali e que vai fazer o que for preciso para deixar o filho dela muito feliz. Luciana então se aproxima do Patrício e diz que sabe o que é melhor e que ele não vai gostar do que ela vai pedir a ele, mas que por favor que ele não conte nada para o Rodrigo. O Patrício fica indignado e diz que não, que ele tem que saber disso, que esse filho que ela está esperando tem que receber sim o seu sobrenome, o reconhecimento da família, amor e proteção. Luciana pergunta proteção e diz que a mãe dele, a Roselena, não vai pensar da mesma forma que ele pensa e que vai desprezar o filho dela da mesma forma que lhe desprezou. O Patrício então dá um ultimato ali e diz que não, que ela não fará isso, porque ele promete que vai defender esse bebê como se fosse o seu próprio filho.